Gente, vamos lá continuar o nosso exercício de verificação de aprendizagem para a gente fazer uma revisão dos assuntos que foram tratados até aqui. Peço que vocês estejam com o código em mãos, né, ou abram aí pelo computador, pelo celular, para que cada comentário que a gente possa fazer, você possa ir acompanhando também no código, para ir se adaptando, familiarizando com a linguagem do código, tendo em vista que a maioria das nossas questões, elas repetem a literalidade do que o código está dizendo. Então, primeira questão, no que se refere ao direito das obrigações, assinale a opção correta. Letra A, em se tratando de solidariedade passiva, impossibilitada a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, correto, e as perdas e danos, incorreto. Nós já vimos que as perdas e danos só serão devidas pelo devedor que deu causa, que teve culpa na impossibilidade da prestação daquela obrigação. Então, a letra A está errada porque diz que todos os devedores é que pagarão as perdas e danos. Na verdade, apenas aquele que teve culpa na impossibilidade da prestação da obrigação, artigo 279 do Código Civil. Eu faço esse comentário e digo qual é o artigo, pare a gravação, leia o que é que diz o artigo e volte para a gente continuar, tá bom? Letra B. Nas obrigações alternativas, se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, a escolha passará automaticamente ao devedor. Errado, a escolha passará ao juiz, né? Artigo 252, parágrafo 4º do Código Civil, nas obrigações alternativas. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes, tá? Letra C. A obrigação de dar coisa certa compreende apenas os acessórios dela expressamente mencionados. Falso. Todos os acessórios, mesmo aqueles que não estão mencionados expressamente, serão sim incluídos na obrigação de dar coisa certa. Artigo 233 do Código Civil. Letra D. Na obrigação de dar coisa incerta, indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, a escolha cabe ao credor. Falso. A escolha cabe ao devedor. Então, o artigo 244 do Código Civil é que estabelece essa escolha ao devedor e não ao credor. Letra E. Nas obrigações não divisíveis, ou seja, indivisíveis, havendo pluralidade de credores, poderá cada um deles exigir a dívida inteira. Verdadeiro. O devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente ou a um, dando este caução de ratificação dos outros credores. Verdadeiro, artigo 260 do Código Civil. Então, se você tem uma obrigação que é indivisível, por exemplo, a obrigação de dar um touro, de dar uma joia, de dar um livro, de dar um quadro em específico, o pagamento, o devedor, para poder fazer esse pagamento, ou ele reúne todos os credores e paga essa prestação, faz o pagamento dessa prestação, ou ele paga a um dos credores que são solidários, desde que esse credor tenha uma caução de ratificação, que é um documento que os outros credores autorizam esse credor a receber esse bem indivisível, tá? Então, resposta correta, letra E. 2. Caio, Tício e Pompeu se fazem devedores solidários de um credor pela quantia de 3 milhões de reais, sendo que esta obrigação interessa igualmente a todos os devedores e todos são solventes. Considerada essa hipótese, assinale a opção correta. Letra A. Paga a integralidade da dívida por Caio, nada poderá cobrar de Tício ou de Pompeu. Errado. O devedor que paga a dívida integral poderá cobrar dos outros devedores a cota-parte de cada um, a cota-parte que lhe cabe, uma ação de regresso, é o direito de regresso que está lá previsto no artigo 283 do Código Civil. Então, está errada a letra A. Paga a integralidade da dívida por Caio, poderá cobrar 2 milhões tanto de Tício quanto de Pompeu. Muita gente deve ter marcado essa alternativa. E por que ela está errada?
porque o direito de regresso impõe que o devedor que pagou a dívida inteira, ele poderá cobrar a cota parte de cada um dos outros devedores que não pagou. Isso é na hipótese do pagamento integral do devedor, ou seja, um devedor pagou integralmente a dívida perante o credor. Então, os outros devedores, ele poderá cobrar 1 milhão de cada um. É diferente na hipótese onde há o pagamento parcial. Se houver o pagamento parcial, o credor poderá exigir de qualquer um dos devedores o valor total restante, tá? Então, nessa outra situação, nós estamos diante da hipótese do pagamento parcial e o credor poderá cobrar dos outros devedores o valor integral. Lembre-se que a solidariedade é algo que beneficia o credor, a possibilidade dele cobrar aos demais. Nessa situação aqui específica, nós estamos falando da ação de regresso do devedor que pagou a dívida inteira perante os outros devedores que não pagaram nada. Então, como o devedor tem direito à ação de regresso com os outros devedores, ele apenas poderá cobrar de cada um a sua cota parte. Lembrando, aqui nós estamos diante do pagamento integral feito por um devedor. Aquela outra hipótese, estávamos diante de um pagamento parcial feito por um devedor que autoriza o credor, já que a dívida continua existindo, a cobrar o restante da dívida de qualquer um dos devedores. Nessa situação aqui, nós temos um devedor que pagou a dívida integralmente e aí tem o direito de regresso perante os outros devedores, mas cada um respondendo apenas pela sua cota parte. Tá? Então, letra B está errada, artigo 283 também do Código Civil. Letra C, qualquer um dos 3 co-devedores pode, ao dele se exigir a integralidade da dívida, ou seja, alguém entrou com ação contra ele, o credor, opor ao credor tanto as exceções que lhe forem pessoais, verdadeiro, quanto as exceções pessoais aos outros co-devedores não demandados, falso. Já disse a vocês que as exceções pessoais, como o próprio nome já diz, são matérias de defesa, normalmente aqueles defeitos do negócio jurídico, vício, erro, dolo, coação, que maculam a vontade daquela pessoa. E como o próprio nome diz, são pessoais, só podem ser alegadas por você mesmo. Você pode alegar as exceções comuns a todos, como no caso de prescrição ou decadência. Mas as exceções pessoais só podem ser alegadas e arguídas como matéria de defesa pelo próprio devedor. Ele não pode utilizar das exceções pessoais dos outros devedores para se defender de uma ação que o credor entrou. Então está falso. Artigo 281 do Código Civil estipula justamente isso. Letra D. Paga a integralidade da dívida por Caio, poderá ele cobrar 1 milhão de Tício e 1 milhão de Pompeu, correto? Artigo 283 do Código Civil.